Aqui estou eu de novo para falar com você sobre uma coisa que eu falei no outro vídeo e muita gente despertou. E eu acho que vai ser importante eu compartilhar, porque pode ser que alguém esteja nessa mesma situação, ou que eventualmente possa estar. E eu vou deixar aqui de antemão uma mensagem, porque eu gostaria muito que alguém tivesse me dito isso quando foi a minha vez. Música triste, por favor. Mentira. Agora não é mais triste, mas no momento foi muito dramático. Quando eu prestei vestibular, foi no ano 2012, eu tinha um grande sonho, que era estudar psicologia. Mas só que, tipo assim, eu não era uma boa aluna. Eu nunca fui uma... Mentira, fui quando era pequena. Mas agora, assim, né, adolescência e tal, eu não fui uma... Nunca fui muito boa aluna, nunca destaquei pelas minhas notas. Então eu tinha um grande sonho, que era ser psicóloga. E um dia eu pensei assim, Natália, o que é que eu vou fazer vestibular? Aí eu, psicologia. Amei muito, queria muito fazer psicologia, superando algumas coisas burocráticas que aconteceram devido ao sistema de ensino daqui. Fui fazer a prova. Me esforcei, estudei muito, mudei meu hábito de vida, passei a ir mais pra biblioteca, passei a suspender essa coisa de estar o dia todo sem fazer nada, sair pra festa, tal, não sei o que, muitas coisas. Enfim, me dediquei realmente, tipo, se foi uma coisa que eu me dediquei na vida, foi pra esse vestibular. E eu disse, eu vou passar em psicologia. Só que eu sempre tive uma mãe, principalmente, muito amável, muito que confiava muito em mim. Então, ela sempre me dizia que eu podia fazer o que eu quisesse. Tipo, minha mãe, se hoje eu ligar pra ela e falar assim, mãe, eu quero ser astronauta, ela vai me dizer, o que é que você precisa pra ser astronauta? Entendeu? Ela é muito assim. Então, ela me apoiava muito e ela sempre, né, um ser iluminado, sempre dizia, não, você vai conseguir, com certeza, estude, minha filha, você vai conseguir. Então, eu confiei, eu tive aquela coisa, né, não, minha mãe disse que eu vou conseguir, então eu vou conseguir. Então, eu estudei muito, tipo, eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida, gente, como pra essa prova do vestibular. Eu estudei, eu não saía, não sei o quê. Só que, tipo, o primeiro sinal, assim, de complicação veio no primeiro trimestre, né? Que aí o professor me chamou e falou assim, Natália, você ficou em 5 matérias. Tipo, eu tava estudando muito e fiquei em 5 matérias. E aí ele disse assim pra mim, você tá na beira do abismo. E se você quiser fazer vestibular, você tem que voltar pra trás. Porque se você der um passo a mais, você cai no abismo. Aí, beleza. Eu falei, não, vou me esforçar mais um pouco. Aí me esforcei mais um pouco. No segundo trimestre, eu fiquei em 3 matérias. Aí ele falou, ó, você melhorou, mas tá aquela coisa, né? Se você quiser passar limpa, você tem que se esforçar mais pra você poder prestar vestibular. Aí eu, bora lá. Estudar, vivia na biblioteca. Era rádio de biblioteca. Então eu chegava em casa, comia, descansava meia horinha e ia pra biblioteca, passava o dia lá. Tipo, chegou um ponto de que minha mãe me ligava da biblioteca e falava, onde você tá, garota? Eu falava, não, tô na biblioteca. Eu falava, vem pra casa agora, senão eu vou te buscar. Porque eu tava, tipo, a louca do cu da biblioteca, né? E aí, bom, chegou o final, o último trimestre, eu consegui passar limpa em tudo, então eu fui fazer a prova. Tava toda aquela animação. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila realmente pra essas coisas, né? Enquanto todo mundo gritando do meu lado, eu tô nem aí, entendeu? Aí fui fazer a prova, fiz, bastante confiante. E aí eu falei, ó, já fiz tudo que eu podia fazer, agora só depende da vida, né? O que ela quer. Eu quero muito ser psicóloga, e tá minha mãe, não, você vai ser, com certeza, não se preocupe, você já passou. Beleza, no dia que saiu o resultado, estou eu deitada na cama, não consegui dormir. E eles mandam o resultado por e-mail. E aí, primeiro chegou o resultado. Eu tinha tirado, pelo sistema aqui, você pode fazer até 10 pontos de matérias normais, que todo mundo estuda, em comum, e outros 4 pontos extras de matérias específicas que você pode escolher. Só que ao invés de fazer 4 matérias específicas, eu fiz 2. Então, eu tinha até 12 pontos, né, de máximo. Então, nesses 12 pontos de máximo, eu tirei 8,23. Foi uma nota boa, eu fiquei bastante feliz, de boa. Só que aí, devido ao sistema educativo que tem aqui, como eu expliquei, no ano que eu prestei vestibular, psicologia já não era mais uma matéria de ciências sociais. Era uma matéria de ciências da saúde. Então, como eu fiz uma específica de economia, a nota de economia não me servia para psicologia, porque era de ciências sociais. E eu não tinha nenhuma outra matéria de ciências da saúde, porque eu estudei a específica de ciências sociais. Então, resultado, para qualquer coisa de ciências sociais eu tinha 8,23 e para qualquer coisa de ciências da saúde eu tinha 7,23. Bom, por aí já dá pra saber mais ou menos o que aconteceu, né? O que aconteceu? Eu recebi depois um e-mail da Universidade Complutense de Madrid,
que é onde eu me formei, porque é a universidade pública, a melhor universidade pública do país. E eu só tô falando isso pra vocês entenderem um pouco a dimensão da loucura. Eu recebi um e-mail de que eu tinha sido admitida na minha segunda opção. Quando eu fui preencher na minha matrícula todos os cursos que eu sempre tenho, é o máximo de 7. Eu coloquei psicologia em primeiro lugar, obviamente. Só que aí eu não queria colocar nenhuma outra. E minha mãe, muito sábia, como sempre, me disse assim, coloca coisas aleatórias, mas preenche, né? Porque não é bom, minha filha, tal. Ela sempre aquela conversinha fiada dela, fui na onda dela, preenchi. Desde pequena eu gostava muito de escrever. E na minha cabeça, quem gostava muito de escrever era jornalista. Então eu coloquei de segunda opção jornalismo. Gente, eu tava tão certa de que eu ia estudar psicologia, de que eu ia passar em psicologia, que até medicina eu botei, entendeu? Tipo, uma coisa que eu sabia que eu nunca ia entrar por causa da minha nota. Mas eu botei medicina, assim, tipo, bota só por botar, aleatório, como ela tinha me dito. E aí, veio a nota e veio a resposta do e-mail da faculdade, dizendo que eles estavam muito animados em me informar que eu tinha sido aceita para estudar jornalismo no curso deles. Aí eu bati na porta da minha mãe e falei, mãe, passei no vestibular. Só que eu tava com a cara tão de lixo que ela falou assim, se não passou? Aí eu falei, passei, 8,23. Aí ela ficou super feliz. Eu falei, mas em jornalismo. Aí ela começou a pular com meu pai, parabéns, me abraçar, aquela coisa. E eu tava tipo, porque não tinha passado em psicologia. Aí eu falei, não, mas não passei em psicologia. Aí ela disse, não, mas é muito bom isso, tá? Não conformada, me matriculei para prestar a segunda fase do vestibular, que seria em setembro. Eu prestei vestibular em junho, em setembro eu tinha outra oportunidade de fazer só específica. Estudei biologia durante 3 meses, sozinha. Peguei os papéis dos meus amigos e estudei sozinha na biblioteca. Fui fazer a prova específica. Se eu tirasse um 5, eu entrava em psicologia. Eu só precisava de um 5. Aí, viado, eu sei que eu fiz esse diabo dessa prova e eu tirei um 4. Tirei um 4 e foi isso aí. Aí eu tive que me matricular, né? Tive que matricular em setembro pra jornalismo. E aí eu lembro que minha mãe falou assim pra mim, se matricule, faça os 3 primeiros meses e a gente vai se preparando pra no ano que vem você fazer de novo só específica, que pode fazer pra biologia com mais tal ou outra matéria, e você pega esses 5 e entra em psicologia. Aí eu, beleza. Gente, me matriculei em jornalismo. Eu lembro que, se não fosse suficiente me matricular em jornalismo, que era um curso que eu não queria, eu fiquei pelo turno da tarde, porque eu fui das últimas pessoas a se matricular. Então, eu ia de tarde pra aula e eu me sentia como se você estivesse me levando, assim, pro caminho, tipo, o corredor da morte, entendeu? Então, tipo, eu sentava na última cadeira e eu ficava olhando ao meu redor, todo mundo feliz e conversando aquela palhaçada toda, e eu dizia, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Esse não é o meu mundo. E quando eu saía da faculdade, eu me sentava numa bancada que tinha, tipo, umas escadinhas, e ficava chorando lá, porque eu me sentia a pessoa mais inútil do mundo. E eu me perguntava se eu quis tanto uma coisa, se eu me esforcei tanto pra uma coisa, como é que eu não consegui, porque eu não passei. E eu ficava naquela aflição e me sentia inútil. Eu cheguei a dizer aos meus pais que eu não tinha aula quando eu tinha aula, e eu ficava em casa dormindo. Então eu fiquei em muita matéria no primeiro período, muita mesmo, tipo 7 matérias eu fiquei. Eu tinha 10 matérias, então por aí você já saca uma coisa. Aí vendo toda essa situação, minha mãe conversou comigo e falou, pede pra se alguém sair de manhã e passar pra tarde, se tiver uma vaga, pra você tentar ir de manhã, porque quem sabe assim você não arrumar algo pra fazer à tarde e se distrai. Aí eu pedi, depois de tipo umas 2 semanas, a faculdade me ligou, dizendo que tinha uma vaga pra mim de manhã. Aí fui. A primeira aula que eu tinha de manhã cedo, eu não sabia nem qual era, que eu não levava nem mochila pra faculdade. Me sentei na última cadeira e tô lá também, vendo mais um monte de gente feliz, e eu pensando, o que é que eu tô fazendo aqui? Então me entra uma mulher de cabelo vermelho, deixa a pasta dela lá, todo mundo de repente ficou em silêncio, parecendo que aquela coisa assim me assustou. E ela começou a falar sobre conflitos armados, porque era aula de ciências políticas e relações internacionais. E ela explicava de um jeito assim tão convincente, e sem aquela palhaçada toda de ter que ler, de soberba, não. Ela explicava de uma forma como se fosse uma conversa, entendeu? Eu falei, não, esse é meu lugar. Aí já comecei a gostar. Sentei e toda segunda-feira eu tava ali, firme e forte, lutando, entendeu? Pra pegar a primeira cadeira pra estar na aula dela. Adorei.
Gostava tanto, fiz as provas, tal, não sei o que quando chegou, assim, lá pra fevereiro, minha mãe disse, você tem que se matricular pra fazer a segunda parte. Então eu me perguntei, eu quero me matricular? Eu falei pra minha mãe, ó, vamos fazer assim, mas lá na frente eu vejo, porque ainda tem tempo, você tem até 4 anos pra poder... A nota fica guardada por até 4 anos. Então, aí passou. Aí eu fui pro segundo ano, né, no caso, porque aqui é por ano, são 4 anos de cada estudo. Aí eu fui pro segundo ano, fui pro terceiro, fui pro quarto. E quando tava perto da formatura, assim, já tudo organizado, minhas amigas da faculdade estavam falando, tipo, o que é que elas fariam se pudessem voltar atrás, né? E elas disseram, se eu pudesse voltar no tempo, eu não escolheria jornalismo. Então eu parei pra me perguntar e eu falei, e eu, o que que eu faria? Então eu pensei, se eu pudesse voltar no tempo, eu super faria jornalismo. Então hoje em dia eu sou muito grata por essa ironia da vida, de que eu achava que eu queria muito estudar psicologia, mas eu me achei muito no curso de jornalismo. Então hoje em dia eu sou uma pessoa muito orgulhosa, porque todo o meu esforço me deu, hoje em dia é uma profissão que eu amo, uma bagagem que eu também sou muito grata a meus pais, e simplesmente eu entendi que... Por isso que eu falo que o mundo não acaba quando você não entra na faculdade que você quer. Porque as coisas às vezes acontecem do jeito que elas têm que acontecer, entendeu? Não importa quanto você se esforça... Eu ia falar se enforca. Não importa quanto você se esforça, quanto você sacrifica pra obter isso. No final das contas, as coisas acabam acontecendo do jeito que elas têm que acontecer. E só lá na frente você entende por que aconteceram desse jeito e não de outro. Então, hoje em dia, eu agradeço muito a vida por essa ironia, porque se eu tivesse estudado psicologia, talvez eu não seria uma pessoa tão feliz e realizada como eu sou hoje. Então, talvez não seja essa situação, mas o que eu quero dizer é que, para encarar essa prova, não se preocupe. Não é o fim do mundo. Não pense que se você falhar, você vai ser um perdedor, você vai ser uma pessoa inútil, ou você vai decepcionar alguém. Não existe pior decepção do que a gente se decepcionar, né, a nós mesmos. E eu vivi na pele isso, mas também não existe maior satisfação do que você olhar pra trás e ver que tudo que você fez estava ao seu alcance, e que as coisas não aconteceram porque elas simplesmente não tinham que acontecer. Então, isso é uma satisfação. Se você está se esforçando muito, 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 saiba que não depende mais de você, porque você já está fazendo a sua parte. E aconteça o que acontecer, não se menospreze, não desista dos seus sonhos e não faça nada, porque lá na frente, mesmo que agora você não entenda, vai dar tudo certo, ok? Então não perca a fé em você mesma, não desista dos seus sonhos e não se deixe levar por um fracasso, porque decepções a gente vai ter muitas, se você tem que levantar todas elas para se reerguer e olhar para trás e ver que valeu a pena.